noite, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Clemilton Alencar. Nós estamos iniciando hoje a primeira live do mês de junho da nossa maratona de lives. O nosso convidado é o professor Enio Alencar, ele que vai trabalhar o tema a importância do RH estratégico na tomada de decisões. O professor Enio Alencar, daqui a pouco ele vai entrar para falar um pouco da sua experiência voltado à área de recursos humanos, principalmente nesse momento onde precisamos investir mais nas pessoas, investir mais nas ações preventivas. E falando sobre investir nas pessoas, o professor Enio hoje vai nos mostrar ações que podem ser tomadas pelas empresas em relação à prevenção no cuidado da contratação, onde os empresários precisam avaliar que é mais interessante fazer um processo seletivo mais criterioso, um processo seletivo com um profissional, se possível, que esse profissional possa filtrar os com o perfil da vaga. Boa noite a todos os convidados. Boa noite, Robson Paniago, que será o nosso próximo convidado na quarta-feira. Tibério Saraiva, dentre outros. Estamos aguardando o Enio entrar a qualquer momento. Professor Enio Alencar, daqui a pouco vai nos abrilhantar com seu conhecimento. Minha amiga Ádia, secretária de Saúde de Salgueiro. Débora Medeiros, minha Boa prima. noite. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu grande? Como é que você tá? Quanto tempo? Tudo bom? 100%. Prontos aqui para poder participar aqui e a gente junto poder compartilhar algumas ideias, né? Com certeza. Estamos hoje iniciando um novo momento, né? Nesse período de pandemia, É, em algumas regiões estão voltando parte das atividades. exato. E com isso as pessoas precisam se preparar para voltar de maneira correta, falando preventivamente, porque Exato. o Covid é grave, mas existem caminhos para preveni-lo. E as pessoas têm que lembrar que só devem sair de casa quem for realmente necessário, que ainda não voltou à normalidade totalmente. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre o quanto é importante o seu trabalho como profissional de RH. Que benefícios esse profissional pode trazer para quem deseja conhecer o seu trabalho. Inclusive, eu queria lhe pedir que, se possível, você pudesse trabalhar uma linguagem mais simples. Sim, 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 A gente sim. não sabe o perfil de pessoas que hoje aqui estão, e a partir desse momento, a noite é sua, temos aí mais ou menos 50 e poucos minutos. Sinta-se à vontade. Primeiramente, boa noite, meu grande amigo Clemilton. Quanto tempo, né, rapaz? A gente não tinha se visto, quanto tempo a gente não tava junto aí. Mas, cara, vê só, na verdade eu acho que é tudo novo para muita gente, sabe? Eu, como administrador, como professor, como profissional, acho que todos nós estamos passando por um período de turbulência muito intenso, né? Principalmente nesses últimos meses. E aí a gente chega num contexto, Clemilton, que tudo que a gente aprendeu, chegou a hora da gente pôr em prática, né? Principalmente quando a gente fala em temas como inteligência emocional, resiliência, né? Quando a gente está falando muitas vezes de empregabilidade, a questão de emprego e empregabilidade, a gente chegou num tipo de crise que dessa vez ela não escolheu, digamos assim, um setor, né? Dentro dos setores de mercado, ela atingiu todos. Isso é fato, desde o âmbito público ao privado. Nós sabemos que essa crise do Covid, ela veio aí
para fazer a gente repensar em muita coisa dentro da estrutura organizacional das empresas. E a gente vai tentar falar aqui de uma maneira mais simples possível, tá? Para que a gente possa estar entendendo como a gente está se comportando, tanto empresa como cliente, como empresa e funcionário. E aí, mais uma vez, eu agradeço o seu convite. Espero poder estar compartilhando um pouco de conhecimento aqui nesse momento, nessa live. E, acima de tudo, a gente vai estar falando de gestão, né? A gestão, ela é uma só, certo? A gente tem que entender, Clemilton, que uma das coisas que agravam muito o problema no Brasil atualmente são as crises políticas, né? E a gente tem que tocar num fato que não é só uma crise política, é uma crise cultural também, uma crise de valores, sabe? Muitas vezes os nossos valores também estão ficando um pouco de lado. E aí nós chegamos num grande contexto, que eu ouvi você falando na abertura, que é como contratar, né? Como as empresas hoje devem contratar. E aí também vem uma questão, não são só as empresas que devem contratar, como profissional também, como eu devo me portar no ambiente de trabalho, certo? Como profissional também, o que eu devo fazer de diferente para angariar o que eu quero no mercado de trabalho, tá? Então, na verdade, a gente chega no seguinte contexto. Nós temos, sem dúvidas, nos últimos dias, o maior índice de desemprego que a gente já viu no Brasil, né? E aí, sem dúvida, isso vai passar. Isso vai passar, a gente tem que entender que o mercado, ele segue fluxos de altos e baixos, e sem dúvida isso tudo vai passar, e aí chega uma questão. O que eu devo fazer enquanto profissional para ter um diferencial pós-pandemia, né? E aí também vem uma pergunta que as empresas devem fazer. Que tipo de profissional vou estar contratando durante e pós essa pandemia, certo? Eu deixo aqui essa pequena reflexão para a gente poder começar e entender o seguinte. Hoje, tecnicamente falando, todos os profissionais aprendem, certo? Todos os profissionais têm a capacidade de aprender o fluxo das atividades no dia a dia do trabalho. Mas uma das coisas que eu acho que vem muito em ênfase nos últimos anos e que não vai ser muito diferente nessa pandemia e pós-pandemia é a questão do comportamento do profissional dentro do ambiente de trabalho, sabe, Clemilton? Eu gosto de dizer que uma pessoa, quando ela é contratada para um caixa, ela atende a todo o perfil técnico da vaga. Saber fechar o caixa, ela sempre vai saber se ela for treinada, tá? Ela vai começar o caixa dela com determinado valor e vai fechar o caixa dela com determinado valor ao final do dia. Porém, hoje a gente vê no mercado que o que está definindo mais e mais essa questão do profissional se manter ou não no emprego é exatamente essa questão do comportamento, essa questão dos seus valores, a sua missão enquanto pessoa, tá? E aí eu vejo que isso pós-pandemia vai permanecer. Nós temos que ser mais humanos nesse momento, sabe? E o que eu vejo é que hoje as redes sociais elas são um ponto onde nós colocamos nossas alegrias, nossas frustrações, né? As redes sociais hoje, digamos assim, são as maneiras como nós externalizamos algumas situações da nossa vida. Mas chega um ponto, Camilton, que nós não podemos só externalizar. Nós temos que praticar aquilo que externalizamos. Entende? Eu acho que perante esse diálogo, falando de uma linguagem bem simples, eu acho que nós temos que deixar algumas coisas de lado, certo? Algumas coisas que não servem, nós temos que realinhar alguns pensamentos e atitudes para após essa pandemia a gente chegar com mais força, certo? Tanto na esfera profissional como na esfera pessoal. Uma coisa que nós temos que saber, né, que o profissional e o pessoal estão ligados. Então, estão totalmente interligados e não temos como dividir um do outro, certo? Clemilton pessoa e Clemilton profissional têm características em comum, certo? Da mesma forma, Enio, enquanto profissional e enquanto pessoa, tem características que vão para dentro da empresa e tem características que vão para casa, certo? O que é que eu quero dizer com isso tudo? Vão existir pessoas que têm uma capacidade de adaptação e adaptabilidade maior, certo? Mas a questão é que a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal eles estão totalmente interligadas, beleza? E quando a gente chega falando de planejamento estratégico, meu grande, a gente chega exatamente nesse ponto, que hoje as empresas elas traçam um perfil de mercado que ele não vai se basear só nos valores técnicos. Muitas vezes hoje as empresas prezam exatamente pelos valores comportamentais, né? O nosso valor enquanto pessoa, o que eu quero como pessoa com aquele trabalho. O trabalho hoje ele não pode ser mais só um posto,
de atividade. O trabalho ele tem que ser algo que me dê um retorno, que me dê um prazer. E quando a gente está falando desse prazer, não é só a questão da remuneração, não é só a questão do valor financeiro, né? Hoje as empresas prezam, eu gosto até de brincar, que muita gente fala vestir a camisa da empresa. Vestir todo mundo veste, agora suar nem todo mundo sua, certo? Então é mais ou menos nesse contexto hoje que os profissionais da área de gestão estão analisando os perfis, certo? Não só o perfil técnico, a formação é importante, a capacitação é importante, a minha experiência profissional, sem dúvida, ela é importantíssima. Ela é que vai me dar uma base junto da prática. Na prática, a teoria e a prática vão me dar uma base muito boa de alicerce. Mas, sem dúvida, eu, enquanto pessoa, eu, enquanto profissional, os meus valores, as minhas crenças e a minha capacidade de mudança também, tudo isso vai ditar o meu ritmo profissional, certo? Espero que a gente esteja começando aí numa linguagem clara para que todos possam entender, tá? Oi, só dando um tópico em relação ao que você falou, se eu não entendi errado, Uhum. muitas pessoas, durante esse período de pandemia, ficaram numa situação delicada e, a partir daí, de um lado ficou o empregador, que estava proibido de exercer a atividade da sua empresa. Do outro lado ficou o empregado, que precisava cumprir com suas obrigações, que ele já vinha mantendo no dia a dia. Só que muitos empregadores, por não terem uma reserva de caixa, eles não conseguiram cumprir no prazo correto aquelas obrigações, principalmente salários de Sim, funcionários. Em alguns momentos tiveram que desligar parte da equipe ou, em alguns casos, até a equipe completa. Então, o que acontece? Eu ouvi de algumas pessoas conversando, onde essas pessoas, naquele momento, eles olhavam a sua situação. Que, mas eu não recebi meu salário, não tive isso, não tive aquilo, e ele não olhava a situação a médio prazo. Ele estava olhando aquele mês que houve um atraso no pagamento do sim, salário. sim, sim. Só que ele esqueceu de analisar que, quando a empresa estava funcionando normalmente, ele nunca teve esse atraso. E Sim. que foi uma situação ímpar para todos, onde algumas empresas conseguiram continuar trabalhando, mas uma grande maioria não. Sim, Então, é importante que a gente possa botar na consciência e analisar cada situação. Porque para essas pessoas que olharam somente a sua situação e não olharam a situação da empresa, do empregador, e ele estava numa situação muito mais delicada, porque ele tinha várias famílias que dependiam da sim, contrapartida dele, e que a responsabilidade dele era muito, muito maior, porque ele tinha famílias, não era só, sim. além da família dele, ele tinha N famílias que trabalhavam com ele. Então, eu acho que nesse novo momento, a partir de hoje, com a volta de algumas atividades, alguns empregadores eles vão olhar para esse tipo de perfil de funcionário para ver se é interessante ou não manter esse funcionário com ele. Sim. Ou se Hamilton, a gente entra numa das coisas que mais nós discutimos na área de gestão, que é exatamente o seguinte. Nós temos que entender todos os lados, né? Eu gosto sempre de brincar que gestão, gerir não é girar, né? São duas coisas totalmente diferentes. Gerir não é girar. Por quê? Porque quando eu estou gerindo uma situação ou uma empresa, uma circunstância, eu estou desenvolvendo aquilo a curto, médio e a longo prazo. Quando eu estou girando, eu não saio do lugar. O que acontece é que é o seguinte, não vou mentir, sem sombra de dúvidas, hoje no Brasil, na atual situação governamental e na atual situação tributária, é muito difícil ser empregador, tá? É muito difícil ser empresário hoje no Brasil. A gente tem que entender os dois lados. É muito difícil também, em algumas circunstâncias, ser funcionário. Nós sabemos que para tudo, para toda ação tem uma reação. Toda vida vai existir um ônus e um bônus. E aí, mais que nunca, nós temos que ter essa transparência de empresa e funcionário e esse diálogo para que ambos possam entender os lados de cada um, certo? Isso que você citou agora nesse momento é muito importante, porque a gente vê muitas empresas que deram as mãos junto com os funcionários, tá? Funcionário e empresas deram as mãos e estão saindo juntos dessa pandemia. Enquanto tem outras situações que realmente a pessoa só pensa no próprio umbigo, tá?
Não pensa que muitas vezes o empresário também tem uma série de responsabilidades. Não é só a responsabilidade do salário dele, é a responsabilidade do salário de uma série de pessoas, inclusive o dele, o da família dele, que é o dono da empresa, certo? E muitas vezes essa falta, digamos assim, de maturidade de entender as situações faz com que muitas vezes nós tomemos decisões erradas. E aí vem a questão, sim, que dessa vez a crise veio para definir quem é bom e quem não é. E quando a gente está falando bom, agora não é bom no sentido de botar a mão na massa, certo? A gente está falando bom no sentido de compreender as situações, certo? Nós sabemos, enquanto trabalhamos, nós sabemos como anda o andamento de cada empresa que nós trabalhamos, cada instituição que nós participamos. Nós sabemos quem são as instituições sérias e nós sabemos quem não são as pessoas que gostam de trabalhar com tanta seriedade, né? Então, eu gosto de dizer que se a empresa a qual você trabalha é uma empresa séria, por que você não ter compreensão em alguns momentos, sabe, Clemilton? Por que você não ter um poder de negociação em algumas situações? E aí isso que você tocou é muito importante, porque as pessoas elas pensam simplesmente no meu salário em dia. E onde muitas medidas no governo foram tomadas, não só a favor de todas, mas também não critico todas, como toda vida eu gosto de dizer, tudo tem uma situação boa e outras têm uma situação que não vai ser tão legal, eu gosto de dizer que as medidas necessárias foram tomadas, certo? Uma das coisas bem legais que eu achei foram as medidas do governo de custear uma parte da folha de pagamento das empresas com o intuito de manter o trabalho, certo? Ali vai depender da realidade de cada empresa. E é uma coisa que tem que ser estabelecido um diálogo entre trabalhador e empresa, para que ambos não saiam no prejuízo, certo? Principalmente quando a gente está falando de gestão de pessoas, eu sei hoje que recontratar alguém sai bem mais caro do que eu manter alguém, certo? Mas também não adianta a empresa fazer por onde, querer manter o funcionário, mas o funcionário também não vai fazer por onde se manter na empresa, certo? Como também não adianta o funcionário continuar insistindo em estar em uma empresa onde ele acha que em determinado momento ele não vai ser reconhecido. Eu acho que tudo vai de uma ótica e de uma maturidade profissional que nós temos que ter do que faz bem e o que não faz bem para mim. E aí, olhando isso para o lado da gestão, cabe à empresa, ao empresário e ao corpo de gestão pensar também da mesma forma. O que é bom para a empresa, o que é bom para o futuro da empresa, o que é bom para esse momento, tá? Então, eu gosto de dizer que para cada situação nós temos que analisar de uma forma muito peculiar, tentando entender todos os motivos, tá? Espero ter respondido aí sua Você, pergunta. Tem Enio, até... nós temos uma pessoa aqui, Débora Medeiros, Acabei de ver aqui. Pode fazer a pergunta dela. formada em gestão de pessoas, mas que Uhum. sem experiência. E muitas vezes as empresas, hoje é uma coisa muito comum, hoje que eu digo de uns anos para cá, Uhum. as pessoas pedirem experiência, então para quem não tem, fica mais difícil entrar no mercado. Então ela fala aqui que tipo de curso ela poderia fazer, ou serve também para, de uma maneira geral, o que Sim, é que as pessoas poderiam seguir, que canais, ou que cursos, caminhos elas poderiam seguir para facilitar esse reenquadramento no mercado. sim, Porque o que é que acontece? Muitas pessoas, nesse momento de pandemia, priorizaram lives de cantores, lives do lazer, sim. mas esqueceram de olhar lives que poderiam agregar De desenvolvimento humano, exato. Exato. de cursos, porque o que é que acontece? Nós precisamos entender que a situação é uma situação atípica, Sim, é um momento ímpar, e todo mundo precisa se abraçar. Então, as oportunidades elas vão voltar com o tempo, mas de uma quantidade menor. E para que tudo isso normalize, vai demorar um médio e longo tempo. sim, sim, sim. Clemilton, o que que acontece? A Débora deve estar online, né? Então, respondendo a pergunta dela, geralmente eu sempre converso com os alunos, com colegas também profissionais, e a gente tem que entender que nunca existe ninguém sem experiência, tá? Por mais que você não tenha experiência profissional de carteira assinada, alguma experiência você tem que pode agregar à empresa. Então, eu não gosto muito de usar esse termo, não tenho experiência, tá? Então, Débora, a gente já começa a corrigir um pouquinho aí, digamos assim, esse entendimento, tá? E eu vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez com um aluno. O aluno chegou, professor, como é que eu faço para deixar meu currículo numa empresa? Eu não tenho experiência na área de vendas, eles estão pedindo experiências e eu não tenho experiência de forma alguma.
E aí ele me veio na cabeça que eu lembrei que ele estava envolvido com o Instituto do Câncer em Barbalha, né? E aí ele prestava apoio no Instituto do Câncer como tesoureiro, algumas coisas desse tipo lá. Era um trabalho voluntário. Então, imediatamente eu comecei a conversar com ele. Eu disse, cara, ó, tu tem experiência. Por mais que não seja carteira assinada, você está fazendo parte de uma instituição, de uma ONG, você está prestando um trabalho voluntário. O que é que você faz lá? Aí ele começou a me falar, né? E a partir daí a gente foi analisando características e ações que ele aprendeu na prestação desse serviço voluntário que iam servir de experiência profissional para a vida curricular dele. Então a gente começa a entender que por mais que seja pequena prestação de serviço voluntário, uma pequena palestra que eu participei, eu fui monitor de uma disciplina, eu estagiei só um mês numa empresa tal, eu fiz um curso com tendências práticas na área de coach, eu conversei com um colega meu, eu fiz uma visitação na empresa XYZ. Tudo isso, Clemilton, são experiências, tá? Tudo isso, de certa forma, tem que ser explanado, se não de forma escrita no currículo, mas que no momento da entrevista você explique essas ações e essas situações que muitas vezes não são formais, digamos assim, na carteira de trabalho, tá? São experiências que não têm, digamos assim, a formalidade da prestação do serviço com a remuneração, mas com certeza são experiências profissionais em outro âmbito que com certeza vão trazer um pouco aí de conhecimento e de know-how para o trabalho que eu vou fazer, tá? Respondendo também a pergunta da Débora, o que acontece? Nós sabemos que muita live na área de entretenimento está existindo todo final de semana, mas eu tenho que ser sincero também que eu nunca vi tantos cursos online gratuitamente como estão acontecendo nesses últimos dias, tá? Várias instituições de renome nacional, instituições regionais também, estão fazendo cursos em várias áreas, tá? E eu acho que esse aperfeiçoamento, Clemilton, é muito importante. Entre os cursos que nós temos que ver hoje, recentemente, eu não posso chegar assim para a Débora e para as outras pessoas que estão assistindo e diga assim, faça o curso X. Por quê? Porque eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade para elas fazerem os cursos que elas se identificam, sabe? Eu não gosto de chegar e dizer, a tendência atual é coach. Você tem que fazer coach ou algum curso na área de coach se você se identificar com a metodologia e com a ferramenta, certo? Eu não posso chegar e dizer, você tem que fazer um curso de técnico em administração. O curso de técnico em administração agora é a moda do momento. Não adianta também eu dar uma dica dessa se a pessoa não se identifica com aquele curso, certo? Uma coisa eu sei, nós não podemos ficar parados. E aí sim, quando a gente está falando de cursos, existe uma gama hoje muito grande no mercado, principalmente nesse período de pandemia, instituições como Senai, Senac, Uninasal, Leão Sampaio, entre outras entidades, até a nível nacional, que estão fazendo cursos online gratuitos. Pega o seu perfil, pega o seu currículo, pega a sua área de atuação. A dica que eu dou, faz cursos dentro da tua área profissional, dentro da área que tu quer seguir, tá? Até uma discussão que a gente chegou na semana passada, que um colega meu pegou e disse assim, ei, Enio, eu estou fazendo matemática e eu vou fazer agora um curso de coaching. E eu até disse brincando, tu pretende ser professor? Ele disse, não, meu sonho é ser professor. Então não faça o curso de coaching. Faça algum curso na área de docência. Faça algum curso que vai aprimorar a sua capacidade dentro de sala de aula. Então a gente chega muitas vezes naquela questão profissional, que eu gosto até de brincar, que quando a gente chega no ensino médio, já era certo o jovem saber que profissão ele ia seguir. Certo? Vamos só entender esse contexto para finalizar essa pergunta da Débora. A maioria dos jovens chega no terceiro ano sem saber o que vai fazer. Por quê? Porque existe uma pressão de um lado familiar, o pai quer que faça medicina, a mãe quer que faça direito. Vou dar um exemplo simples. Outro, o sonho dele é ser médico, mas digamos que por alguma questão social, política ou financeira, ele não pode fazer medicina. Ele ingressa na faculdade de enfermagem. Então, já que muitas vezes o nosso sonho ele não pode ser realizado, nós temos que tentar nos adaptar àquilo que nós conseguimos, certo? É muito melhor eu aprender a gostar e desenvolver aquilo que eu consegui do que eu continuar em uma coisa ou uma situação que não está sendo tão favorável no momento.
Então, os cursos que eu tenho para dizer são vários. O curso que eu tenho que indicar no momento são aqueles que condizem com o teu perfil, com a tua pessoa, tá, Débora? E isso eu estendo não só a Débora, as outras pessoas que estão assistindo. Sabe, Clemilton? A gente tem que entender que cada um tem uma área de atuação, certo? Nós somos específicos em nossas áreas, mas não é porque nós sejamos específicos em nossas áreas que nós não possamos entender das outras. Nós temos que entender de várias áreas de uma forma macro, tá? Mas se eu quero me especializar e me capacitar, é melhor escolher um nicho de mercado e seguir por ele, tá? Como administrador, eu jamais poderia chegar nesse momento e dizer assim, não, eu vou fazer um curso que está longe da área de gestão. Digamos que eu quero fazer um curso, Enio, durante esse período de pandemia, eu quero fazer um curso de corte e costura. Posso fazer, tá? Mas eu posso fazer um curso de corte e costura sabendo que é um curso que eu quero fazer para um aprendizado meu. Na prática diária não vai ter tanta ênfase como alguns outros cursos na área de gestão, tá? Falando de uma maneira bem simples e bem objetiva. Enio, só um minuto. Eu gostaria de convidar a todos que estão assistindo para pegarem um aviãozinho e convidarem amigos, familiares, para que outras pessoas também possam participar. E aqui, Margarida Loyola, ela citou o tópico, a questão da gestão de casa. Uhum. Então, algumas pessoas, principalmente mães, pães, que têm filhos, que têm uma responsabilidade maior, tem do seu trabalho, tem o lar, cônjuge, filhos, e às vezes algumas pessoas dizem, mas essa pessoa só fica em casa, ela só trabalha em casa, menosprezando o trabalho de quem cuida da família, dos filhos, da Sim, casa. E já é um grande trabalho. sim. Mas aproveitando esse momento, eu gostaria que você pudesse me falar como é que é nesse momento para pessoas que tiveram uma doença grave, dentre elas um câncer, como é que está funcionando o reenquadramento no mercado de trabalho? Porque conversando com algumas pessoas, principalmente pessoas que estão na faixa etária acima de 35 anos, elas comentaram que estão tendo muita dificuldade de reenquadramento, porque a maioria das empresas prefere funcionários até 25 anos Sim. e não levam em consideração a experiência que essa pessoa adquiriu durante um período de trabalho e que quando ela fala sobre esse problema de saúde que ela teve no passado, isso normalmente é considerado como um ponto de corte. O Sim, que é sim, que sim. você poderia falar com isso? Clamilton, eu gosto de dizer que nós profissionais da administração, da gestão, independentemente de qual área profissional, seja da medicina ou do direito, todos nós temos que trabalhar para políticas de inclusão, tá? Eu acho que tem que começar de baixo, tem que começar do alicerce. E agora eu não estou falando só de quem teve um câncer, que teve se afastado do trabalho, que se afastou pelo INSS e depois saiu da empresa e por algum motivo X, Y, Z está desempregada. Mas, na verdade, nós temos que entender que qualquer tipo de inclusão hoje, ela é difícil nas empresas, no Brasil, porque é uma questão cultural, certo? O Brasil, ele gosta de forçar muito por meio de leis. Eu vou dar um exemplo. Não posso generalizar e dizer que são todas as empresas, porque existem muitas empresas sérias. Mas, geralmente, o que a gente vê nos últimos 20 anos no Brasil é, por exemplo, em relação ao deficiente, né? De uma forma geral. As empresas só se preocuparam em contratar os deficientes quando isso virou lei, quando isso virou cota, quando isso gerou multa, entendeu? Quando isso começou a ser uma coisa obrigatória legalmente, tá? A gente tem que entender que isso não tem que ser uma coisa obrigatória de forma jurídica, isso tem que ser obrigatório de uma forma humana, certo? Todos nós temos os direitos e deveres iguais na sociedade. E aí sim, nós chegamos sim em toda questão de inclusão. Hoje nós temos dificuldades com pessoas acima de 45 anos de idade. Nós temos dificuldade com pessoas que já têm acima dos 55 anos e ainda quer trabalhar para conseguir uma aposentadoria, certo? Nós temos problema também com pessoas que têm deficiência física, visual, certo? Nós temos a questão também da própria dificuldade com a questão salarial no momento, tá? Nós estamos vivenciando nos últimos anos uma crise onde as empresas estão muitas vezes trocando a mão de obra mais cara por uma mão de obra mais barata. E muitas vezes eu trabalho numa empresa com um salário de R$ 1.000, dando um exemplo bem simples. Sou demitido, tá? E muitas vezes a empresa quer me contratar por um salário menor. E às vezes aquela minha expectativa
de vida, eu tenho que mudar, eu tenho que adaptar várias situações. Então, hoje, a recolocação no mercado de trabalho, ela não está difícil só para quem passou por problemas de saúde. Está mais difícil ainda, mas hoje ela está difícil para todo profissional que perdeu um emprego nos últimos 5 anos e está necessitando se recolocar, tá? Essa reinvenção, ela tem que ser constante. E o que a gente vê, Clemilton, como eu disse, são empresas que realmente têm um lado cultural bem aberto, bem amplo, que fazem programas internos de acolhimento e de desenvolvimento, certo? De determinadas pessoas para determinadas funções. Porém, na maioria das empresas no Brasil, o que a gente vê é que nós não estamos preparados para uma inclusão social de uma maneira geral, tá? Quando eu estou falando em inclusão social, eu estou falando agora na inclusão desde idade. Adorei a garrafinha com a logomarca Camilton Seguros. Quando a gente fala na inclusão, a gente pensa que a inclusão ela só se refere também à questão dos portadores de necessidades especiais, a gente pensa que está relacionada à inclusão do menor aprendiz. Não. Isso é uma questão até de sustentabilidade, tá? Muitas vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que entender que uma empresa ela tem que aceitar preto, branco, pobre, rico, não importa religião, cor, raça, tá? Quanto mais heterogênea for a empresa, quanto mais heterogêneo for a minha equipe, sinal de que eu tenho mais vivência humana, sinal de que eu tenho mais capacidade de gestão e eu tenho mais capacidade de insights. Quando a gente fala muito da questão do brainstorming, da tempestade de ideias, certo? Já pensou se vários Ennios e vários Clemiltons fizessem parte da mesma equipe? Nós não conseguiríamos ter um certo sucesso, nós não conseguiríamos ter certa ênfase. Então, tá aí a importância da gente disseminar, certo? Nós não temos que ter uma equipe homogênea, nós temos que ter uma equipe heterogênea, certo? Diferentes culturas, diferentes crenças, com diferentes conhecimentos. Eu acho que isso é o que faz uma gestão de sucesso. Mas respondendo à pergunta agora de uma forma objetiva, a recolocação está muito difícil, sabe, Clemilton? E um dos pontos principais nessa recolocação é também eu, enquanto pessoa, não saber qual a minha missão enquanto profissional, qual a minha visão enquanto profissional, enquanto os meus valores. Geralmente eu faço um currículo e eu entrego em 20 empresas diferentes. Eu não busco estudar a empresa que eu vou entregar o currículo, certo? Eu não busco entender o segmento da empresa que eu vou entregar o currículo. Eu não vejo quais são os valores que a empresa tem que vão estar em característica com os meus valores. Então, a primeira dica que eu dou é que a gente tem que estudar cada empresa que a gente pretende determinada vaga, certo? E a partir daí adaptar a minha situação e adaptar o meu currículo. Eu gosto de brincar que há 20 anos atrás, vamos botar um pouco mais, há 30 anos atrás, um curso de datilografia, poxa, era uma garantia de um emprego, né? Se eu colocar hoje um curso de datilografia no meu currículo, ele não vai fazer muita diferença. Ele vai estar ocupando espaço no meu currículo onde eu poderia colocar outra informação, certo? Gosto até de brincar. Um amigo meu disse, eu tenho um curso em legislação trabalhista. Eu disse, show de bola. Ela mudou em 2017. Se o teu curso for de 2017 para frente, coloca no teu currículo, tá? Se for de 2017 para trás, renova o curso, faz outro. Então, a gente tem que entender de uma forma estratégica que a gente também tem que pensar, certo? De forma segmentada e tentar entender cada empresa e cada situação, cada vaga que aposta no mercado, tá? E a partir daí eu ver qual é o meu diferencial para aquela situação. Enio, a Margarida colocou um outro tópico que em momentos é comentado sobre discriminação no processo seletivo envolvendo mulheres. Certo? E em alguns momentos, algumas empresas elas colocam homens e mulheres com a mesma função com salários diferenciados. Pela visão do administrador, o que é que você me fala sobre isso? Ó, Clemilton, uma coisa nós sabemos, tá? Novamente eu gosto até de brincar muitas vezes quando eu estou dando aula, que a gente tem que entender que, principalmente, algumas coisas que acontecem no mercado brasileiro são algumas questões culturais, tá? Por exemplo, muita gente fala da corrupção. A corrupção ela não começou no governo Lula, nem no Bolsonaro, não estou aqui para defender nenhum. A corrupção ela começou lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, certo? E essa cultura de corrupção foi implantada e com o decorrer dos anos ela vem seguindo. Melhorou muita coisa e ainda deve melhorar muita coisa.
do mesmo jeito com as mulheres no ambiente de trabalho, tá? As mulheres são as guerreiras e muitas vezes esse preconceito que existe com a mulher no mercado de trabalho, ele já vem de uma questão cultural de anos passados, tá? O que eu quero deixar bem claro é que todos nós somos iguais de direitos e deveres, certo? O problema principal que acontece é porque as mulheres, de uma forma até cultural, como eu já falei na história, foram prejudicadas em determinado momento da nossa história. E hoje, elas estão galgando seu espaço e estão mostrando por A mais B, porque muitas vezes elas se dão muito bem no mercado de trabalho até do que nós homens, tá? Eu gosto de dizer que o que vai definir o sucesso profissional de alguém não é o teu sexo, certo? Não é a tua escolha sexual, a tua escolha religiosa. O que vai definir o teu sucesso enquanto profissional é o teu valor. Novamente, eu toco naquele ponto que eu falei já em questões anteriores, tá? Então, muitas vezes, o que vai definir também o salário da pessoa é quem você é e de que forma você vê as situações. Porque eu conheço, independentemente de sexo masculino ou feminino, eu conheço inúmeros profissionais que começaram ganhando pouco e hoje ganham muito, razoavelmente bem. Mas por quê? Porque também buscaram e fizeram por onde. Mas eu também conheço profissionais que começaram ganhando pouco e continuam ganhando pouco. Por quê? Porque também tem uma questão da procrastinação, tá? Essa questão da murmúria. Eu conheço inúmeras pessoas, e aí eu tenho que ser sincero, que 70% dos brasileiros são assim, tá? Nós estamos num ambiente de trabalho, independentemente de ser homem ou mulher. Ah, a empresa não faz nada por mim. Ah, eu já trabalho aqui há 10 anos, a empresa não me reconhece. Ah, a empresa não faz por onde eu crescer aqui dentro. Para. Se tu tá 10 anos em um lugar e tu continua com o mesmo discurso, em algum momento tu pode muito bem parar, pensar, rever. Não estou pedindo para ninguém pedir demissão, porque a situação está grave no Brasil. Mas repensa, remolda, busca outro trabalho, busca outra ocupação. Será que não é o momento de você mudar ao invés da empresa mudar? Porque também a gente não pode esperar que uma empresa vá se adaptar a 1.000 funcionários. É mais fácil eu, enquanto funcionário, me adaptar à empresa. Se determinada circunstância não me faz bem, cabe a mim ter a maturidade de refletir e, no momento certo, de forma ética, certo? Buscar outra situação ou outra ocupação que eu acho que vai me dar um reconhecimento maior, tá? Essa questão das mulheres no mercado de trabalho, então, eu gosto de dizer que é uma questão mais cultural, tá, Clemilton? Eu não tenho dúvida que alguns preconceitos ainda na sociedade existem em relação à licença maternidade, alguns preconceitos existem em relação à mãe que é mãe de família, a mulher que é mãe de família, né? A quantidade de filhos que ela tem, se ela vai conseguir dar assistência ao trabalho ou não, com quantidade X ou Y de filhos. Mas eu acho que essa quebra de paradigma, cara, ela tem que começar a partir de nós. Eu acho que cada mulher que trabalha, cada mulher que desempenha o seu papel enquanto profissional, ela tem que ter o entendimento de que ela tem que continuar batalhando. E não é porque ela leva uma, duas, três quedas que ela vai desistir. Ela tem que continuar, tá? Eu gosto de dizer que é uma batalha. Como administrador, eu vejo todos iguais, certo? Foi a pergunta que você me fez. Porém, perante o mercado, nós sabemos que existem inúmeras circunstâncias, como a gente já discutiu, que podem fazer com que essa visão de igualdade não seja tão praticada, certo? Que muitas vezes fique só na literatura. Mas aí eu acho que vai depender de empresa para empresa e vai depender também do que a gente quer enquanto profissional, tá bom? Aproveitando esse momento de falarmos no lado profissional de cada colaborador, Uhum. o que é que você, digamos, eu como eu tenho uma corretora de seguros, nós temos vários produtos na corretora, dentre eles os produtos voltados a benefícios para funcionários e sócios de empresas, que são os Uhum. seguros pessoais, que são planos odontológicos, seguros de vida, plano de saúde. Sim. Como você enxerga a retenção de talentos e o que pode trazer de benefícios para a empresa a partir do momento que ela implanta no seu cronograma benefícios para seus colaboradores, Sim. onde em alguns casos tem empresas que custeiam totalmente, em outros casos a empresa custeia parte desses benefícios. Por que Certo. eu estou falando isso? Eu vou só dar um toque. Certo. Nós temos um plano odontológico através de uma empresa de renome nacional,
onde essa empresa, essa opção, ele cobre quase tudo, menos aparelho, manutenção e implante. Tem um investimento mensal, se entrar parte da empresa, R$ 31. Se entrar a empresa completa, cai para 24. Só que em contrapartida, você vai investir R$ 24 por mês para o grupo todo, e você vai ter, no caso do Cariri especificamente, você vai ter mais de 20 dentistas cadastrados para que você possa procurar de acordo com a sua disponibilidade, com a sua folga e a agenda do profissional. Você vai ter uma larga opção de profissionais para você escolher. Sim, E isso vai trazer, na minha ótica, isso vai trazer muitos benefícios para a empresa. Por quê? Porque a partir do momento que o funcionário faça um pequeno investimento, isso pode ser colocado para seus cônjuges e filhos, como também parentes de até terceiro grau, pai, mãe, tios, caso a empresa autorize. entendo, entendo. A partir do momento que você, um exemplo, a pessoa é casada ou que tem pais que dependem economicamente dele, se ele pode investir R$ 24 no plano odontológico e ele não vai ter preocupação de quanto vai dar aquela conta quando ele precisar usar, ele trabalha tranquilo. Ele já sabe o valor que ele vai investir mensal. Sim, sim, sim. Se a empresa pode custear parte ou esse valor total, melhor. Porque é uma maneira da empresa também reter talentos. A Sim, partir sim. paga o benefício. Porque, como você falou mais cedo, vem a questão do custo do treinamento. Então, quando eu tenho um bom profissional, eu já investi em treinamento nele, e periodicamente, a cada X meses ou uma vez por ano, eu invisto, eu obrigo ele a se atualizar, a fazer um determinado curso, eu estou dizendo que, para que ele continue conosco, para que ele possa seguir o direcionamento da empresa, ele precisa se atualizar. É uma questão de, Isso. sim, é uma questão de fica comigo que eu fico contigo, né? E aí é uma questão que ambos têm que ter a maturidade de que tem que existir um profissionalismo, né, Clemilton? Não é que ninguém vai dar nada de graça a ninguém. Mas é lógico que se a empresa está investindo em mim, eu tenho que trazer uma contrapartida para a empresa. Respondendo a essa questão que você me falou dos benefícios, a gente tem que entender que a retenção de pessoas ela vai se dar em inúmeras circunstâncias, tá? Uma das que eu gosto mais de dizer e de frisar, que a financeira e os demais benefícios, eles vêm em segundo plano. A principal de todas hoje é a qualidade de vida no sentido de eu poder ser quem eu sou dentro do ambiente de trabalho, certo? E a questão do meu líder imediato. Quem são as pessoas, como é a minha convivência dentro do ambiente de trabalho, né? Isso hoje a gente consegue provar nas pesquisas que já tem no mercado há muito tempo, que nós vemos que o clima nas empresas hoje, essa questão da convivência em si, sadia dentro das empresas, é o maior fator, obrigado, é o maior fator de rentabilidade dos funcionários. Mas sem dúvida hoje, ó, eu brincava semana passada com um amigo, que o plano de saúde hoje, que as empresas disponibilizam para os funcionários, ele é apenas um pontinho, sabe? No período dos nossos pais, o segundo grau já era alguma coisa. Hoje nós fazemos graduação, ela equivale ao segundo grau dos nossos pais. Nós temos pós-graduação, ela quer valer um pouquinho. Então, eu gosto de brincar que hoje as empresas elas têm sim que investir em benefícios. Esses benefícios eles podem ser intangíveis e tangíveis. O que são os bens, os benefícios intangíveis? Essa questão que eu falei do clima, essa questão de você ter abertura, transparência, confiabilidade, essa questão de uma convivência sadia no dia a dia, no ambiente de trabalho. Os tangíveis é a minha capacidade de crescer profissionalmente e, junto disso, crescer salarialmente falando. A empresa deixar bem claro até onde eu posso chegar. E aí sim, um plano de saúde, uma parceria com a faculdade para um desconto ou bolsa de estudos, tá? Um plano dentário, um seguro de vida que possa ser estendido às pessoas da minha família, certo? A parentes de primeiro e segundo grau. Por quê? Porque a empresa ela está começando a visualizar que nós não nos preocupamos só enquanto nós como funcionários, certo? Que daquela renda mensal que eu ganho, eu mantenho uma família. E a cada benefício também que é estendido aos meus familiares, isso gera mais engajamento. Porque eu penso duas vezes, sabe, Camilton? Isso que você falou é muito importante porque eu vejo
que meu pai pode ser beneficiado com determinada situação. Minha mãe vai ser beneficiada com determinado benefício, tá? Então, eu gosto de dizer que cabe à empresa analisar o viés financeiro para a gente ver qual a melhor maneira da gente investir nesse sentido. Existem planos que vão ser 50%, descontado em folha e outros não. Já vi empresa pagar 70% de planos, de faculdades, de outras situações. Mas o que importa é que algo seja dado, certo? E que o funcionário sinta que isso que foi dado não é dado de uma forma obrigatória, não é dado para que seja alegado posteriormente. Que isso seja dado realmente como benefício e não como algo que possa ser jogado contra ele depois, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro na questão da retenção. Tudo que você for propor ao funcionário, proponha de bom grado e de honestidade, não proponha com o intuito de segundas intenções, tá? Lógico que em toda essa relação de benefícios, o funcionário também tem que ter o profissionalismo de estar consciente de que também ele tem que fazer o trabalho dele e dar algo em troca, certo? Espero ter respondido sua colocação, tá? Com certeza. Meu querido, nós temos aí mais ou menos 10 minutos para Sim, que você se sentir à vontade para continuar no tema. Eu queria só fazer um lembrete aqui. sim. Na quarta-feira, nós teremos o nosso convidado, Robson Paniago. Ele é administrador, ele é paulista, ele é escritor. Ele vai trabalhar o tema uma teoria geral da administração feita no Brasil. Certo? Inclusive, um livro sobre esse tema. A live do dia 3, às 20 horas. Então, convide aos amigos, familiares. Uhum. Gostaria de agradecer também a Franzé Souza e Fábio Lemos, Rádio Educadora, que nos ajudam divulgando o evento, a Lucas Gonçalves, da Rádio Padre Cícero, e a Bulhões, da TV Padre Cícero, Bulhões Júnior, Uhum. e faz a divulgação das nossas lives para que mais pessoas possam ter acesso a esse debate que nós estamos tendo hoje aqui, tão esclarecedor, com essa profissional que é você. Que é Parabéns. isso, grande. Obrigado. Eu só tenho que lhe agradecer. Você sabe que você é amigo, parceiro. E a gente está conversando aqui de uma forma bem dinâmica, bem tranquila. Eu gosto de dizer que é um bate-papo mesmo. Clemilton, eu quero dizer a todo mundo que está assistindo que o meu Instagram está à disposição. Estou à disposição de vocês, o que precisar, tá? Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo sem intenção alguma. E vamos marcar uma segunda live, porque eu vi que ainda ficou muita coisa do que a gente tinha combinado em aberto, né? A gente entrou nesse debate. Agradecer também pelo apoio de Cecília, de todo mundo aí, e principalmente de você que está tendo essa iniciativa de fazer essas lives, que são esclarecedoras. Eu acho que para quem está assistindo, mas para nós também, tá? Tá com muito tempo que eu tinha lhe visto, então só tenho que agradecer, meu grande. Eu gostaria de fazer uma colocação. Pois é, Hã? a gente tem uma exceção e continua isso amanhã. Não, vamos marcar para depois da manhã, então. Você siga suas. Ah, não, mas porque para manter uma, né? É porque assim, as segundas, quartas e sextas nós já temos datas. Então, a partir do momento que tenhamos, porque nós fizemos as 3 primeiras semanas de junho, Uhum. porque na quarta semana já é São João. Sim. Mesmo estando em quarentena, mas muitas famílias vão se reunir. Sim. Então, não adianta a gente querer fazer e não ter pessoas. Então, a Uhum. partir desse momento que estamos muito tempo longe das famílias, afastados pela quarentena, então nós precisamos, sempre que possível, rever familiares próximos, Sim. pais, mães, quem tem filhos. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer amanhã, se você tiver disponibilidade, ou no dia 16, que é uma terça-feira. Porque Vamos fazer no assim, dia 16. sextas, nós já temos data, já temos a Sim. agenda pré-formada. Vamos fazer dia 16. A gente já deixa marcado aí. Beleza? Pronto, dia 16, você só me confirma o tema que você vai Tá querer bom. abordar, aí eu passo para a Jaine e ela faz o novo post. Sem problema, meu grande. Até responder um questionamento de uma pessoa que ela colocou aqui, que é muito importante. Uma empresa aí colocou, não estou visualizando agora, mas ela colocou que muitas vezes a empresa quer pessoas sem experiência.
é outro caso também que a gente tem que citar. E aí eu chego, para encerrar minhas palavras, que quando a gente está falando de mercado de trabalho e empregabilidade, não existe uma receita de bolo, sabe, Clemilton? Eu conheço empresas que querem funcionários mais velhos e com experiência para determinada área, e conheço empresas que não querem profissionais com experiência para que não entrem com determinados vícios. Então, a gente tem que entender a linguagem de cada empresa, a linguagem de cada modelo de gestão e também a gente tem que entender a linguagem de cada região, tá? Não vamos dizer, o atendimento do McDonald's de Juazeiro é o mesmo de Fortaleza, mas a cultura da pessoa da região do Cariri é diferente da cultura da pessoa de Fortaleza. Então, acho que quando a gente passa a entender esses pequenos pontos de uma forma mais estratégica, a gente consegue ter mais ênfase, certo? Dentro da empresa, como gestão, e eu, como pessoa, me autogerindo para entrar numa empresa. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos. Dizer que nesse momento de pandemia, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de informações que nós estamos recebendo, beleza? Eu até brinquei em uma aula outro dia online, que a gente, ao mesmo tempo que a gente está tendo uma pandemia, a gente está tendo uma infodemia, ou seja, uma pandemia de informações, e cabe a gente, nesse momento, ter exatamente um discernimento e uma maturidade para analisar o que é melhor para a gente, para a empresa, para a sociedade, para a minha família, para o meu amigo, para o meu pai, para a minha mãe, tá? Eu gosto sempre de dizer e partir dessa premissa, que a gente tem que se autoavaliar para a gente saber onde a gente quer chegar, beleza? Gostaria de mandar um abraço aqui para a professora Limadre. Sim, professora Limadri, um abraço. Entrou aqui. Tibério Saraiva, nosso amigo que agora está morando em Fortaleza, dentre outros, Graciane, Cecília, Débora foi muito participativa. E assim, o que é que eu vejo nesse momento? Como você citou o exemplo McDonald's. Uhum. Uma determinada franquia na área de pizzaria, eu conversando com o proprietário da franquia, ele comentou que durante o processo de implantação, todos os funcionários aprendem a fazer tudo. Todos eles aprendem a fazer a pizza, a fazer a limpeza, a São parte multidisciplinares, né? geral. Então, existe um treinamento multidisciplinar. Uhum. Porque a metodologia de trabalho dessa franquia, ela é que, se um funcionário faltar, ele não... faltou o pizzaiolo. Na maioria das empresas, se faltar o pizzaiolo, o povo joga pedra porque não tem quem faça a pizza. Exatamente. Então, nesse caso específico, a partir do momento que ele faz o treinamento em todas as tarefas, ele tem pessoas que vão substituir aquele pizzaiolo naquele momento. Então, o que é que a gente tem que parar para pensar? As pessoas precisam querer aprender mais. Sim. Eu não posso somente esperar que a empresa queira me dar um treinamento, queira colocar à disposição. Eu preciso ser curioso. Eu preciso aproveitar a parte, principalmente as pessoas que não estão trabalhando, que têm mais tempo. Então, esse tempo que eu tenho ocioso, eu preciso focar em atividades que possam me ajudar a voltar ao mercado de trabalho. Em treinamentos, em assistir lives, palestras, entrar no YouTube, tem vídeos diversos de empresas, de treinamentos. Então, assim, eu preciso focar e falando para as pessoas que trabalham na área administrativa, eu percebo uma grande deficiência de muitos candidatos à vaga no pacote Office. Sim, 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 sim. Então, assim, existe uma reclamação geral de muitos gestores que a maioria das pessoas sabe trabalhar um pouco o Word, mas ela é totalmente cega no Excel. Então, e aí, Clemilton, vem a grande importância da gente ser transparente, porque muitas vezes a gente coloca no currículo experiência X, experiência Y, tá? Eu tenho experiência em Excel, e aí quando chega na prática você não tem. Então, eu gosto de dizer que além de você buscar se aperfeiçoar, você também tem que ser coerente naquilo que você faz e naquilo que você diz, certo? Eu não posso dizer, para me dirigir um carro, eu tenho que ter uma carteira de motorista, eu tenho que ter passado pela autoescola, correto? Eu não posso dizer que sei dirigir quando, na prática, se eu pegar um carro, eu vou sair batendo o carro aí ou sair acidentando alguém. O mesmo vale nesse raciocínio para a questão... Mas eu não na prática. Exato. Não adianta eu colocar no meu currículo que eu tenho os maiores cursos do mundo se eu não tiver absorvido nada desse curso também, tá?
E eu gosto de dizer que a transparência. Se em algum momento na entrevista, se em algum momento foi chamado e não souber sobre Excel, ou não souber sobre Office, não sabe falar inglês, se coloca à disposição. Eu não sei determinada ferramenta, mas eu estou aqui para aprender. E aí, muitas vezes, as pessoas contratam esse tipo de gente. E aí, quando ela vai aprender, ela fica dentro da empresa. Ah, meu Deus, mas Excel é chato. Ah, meu Deus, mas o Word é chato. Pô, a pessoa te deu uma chance e quando tu tá lá dentro, tu fica murmurando, então não ajuda muito, né? Eu acho que em vez de murmurar, é melhor ir lá e botar a mão na massa, né? Aprender de fato. Eu acho que nesse momento é importante que os profissionais, os candidatos a profissionais, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter o primeiro trabalho, que elas possam lembrar que no momento atual dos 2020, as empresas precisam de pessoas que possam exercer várias atividades. Uhum. Elas consigam trabalhar em setores diversos de acordo com a necessidade. Então, nesse momento de pandemia, muitas empresas que conseguiram o funcionamento, outras que funcionaram mesmo sem poder, elas tiveram que adaptar às suas situações. Sim, E sim. a empresa ganhando dinheiro. Conforme na live do Leite, Uhum. Habilidade, ele informou que no mês de abril e maio, mais empresas abriram do que fecharam. Ele Sim, ganhou novos clientes. Então, o que acontece? Nesse momento, nas crises anteriores, muitas empresas nasceram, muitas empresas cresceram. Eu acho que o foco na pandemia, que a gente tem que ter, é quais são os cuidados que eu preciso ter para prevenir a doença. Eu já sei. sim. Todo dia é dito em rádio, em TV, na internet, Agora é agir, né? os caminhos que as pessoas precisam ter para prevenir. Sim. Uma das coisas que nós vamos trabalhar numa data agora no mês de junho, através de um nutricionista, onde ele vai falar a importância da alimentação. Então, eu preciso estar com minha imunidade boa, para que eu possa talvez não adoecer, ou se adoecer, pegar a doença mais fraca. Sim, 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 sim. O meu Então, eu próprio. preciso me olhar. Não é porque eu não estou saindo de casa, principalmente as mulheres que adoram se cuidar, não é porque eu não estou saindo de casa, é que eu não vou me cuidar. Também Sim. vale para os homens. Ah, mas eu não estou saindo de casa, eu vou deixar uma barba muito grande, eu não vou dar um jeito, eu vou deixar o cabelo muito cheio, aquela coisa toda. Todo mundo tem que se cuidar. O desleixo, né? O desleixo, eu gosto de dizer, Clemilton, que sucesso não se discute, né? Uma vez Faustão chegou para o Wesley Safadão ao vivo no programa dele e disse: Ô louco, meu, você tá fazendo muito sucesso. Você. Aí Faustão, com aquele jeito dele que chega até às vezes a ser irritante, ele perguntou o que é que ele achava do Wesley Safadão estar fazendo sucesso com letras tão fúteis às vezes. E ele disse: sucesso não se discute. O cara tá todo dia ralando naquilo que acredita, ele não tá ficando desleixado, ele tá seguindo, ele tá tentando inovar naquilo que ele acredita. Então, Clemilton, é mais ou menos o que a gente fala hoje na gestão e na administração da minha adaptabilidade. Adaptabilidade é a maior competência que eu tenho para esse pós-pandemia, tá? Ela já vinha sendo trabalhada aí há alguns certos anos, mas a nossa capacidade de adaptação nos próximos meses e anos é quem vai ditar aí o nosso sucesso no mercado. E aí essa adaptabilidade entra nisso que você falou, para a gente não entrar em mesmice, a gente quebrar a rotina, a gente conseguir fazer coisas novas e, acima de tudo, não entrar numa zona de conforto, né? A gente tem que entender que a nossa capacidade de adaptação não é zona de conforto. Zona de conforto é totalmente diferente de adaptabilidade, tá?